Então, nesse caso, vamos supor, eu quero processar a Honda. A Honda é uma empresa japonesa, mas é claro que tem a Honda do Brasil, né? Provavelmente sediada, se não em São Paulo, está sediada lá ali na Zona Franca, qualquer coisa assim, que é para dificultar bem a vida do consumidor, que é isso que a empresa faz. Fica num lugar inacessível, que é para o consumidor ter mais dificuldade para processar. A regra, lembra qual é a regra? Não é que a ação tem que ser proposta no foro do domicílio do réu? O direito consumidor reconhece que, para mim, Eric, que só sou um pobre de um professor universitário e servidor público, processar a Honda lá no lugar onde ela tem domicílio é mais difícil. Então já diz o seguinte, inverte o domicílio. Na relação de consumo, se for uma relação de consumo, aqui ainda não é prova, tá? Mas por ser relação de consumo, é onde eu, consumidor, tenho domicílio. Mesma coisa acontece com o direito do trabalho, o empregado lá é o lado mais fraco, né? Então vai propor onde ele mora, não vai ter que viajar para propor ação contra o empregador. Aí quando eu tenho que provar, olha o que eu vou ter que alegar. Eu vou alegar que a minha moto, eu estava lá andando numa boa, de repente eu vi duas fagulhas assim, o tanque estava cheio e bum, explodiu, voei para um lado, a moto para o outro, eu me machuquei todo, me arrebentei, Vou pedir minha indenização. Como é que eu provo essas alegações? Que a moto explodiu por culpa da Honda, que fabricou, não foi nem fabricou, que quando fez o projeto, não fez o projeto da forma que deveria. Só tem uma prova que a gente prova isso, é a perícia. Imagina os honorários desse perito aqui, para provar isso. Analisar todos os projetos, desde que ainda era só um cubo de argila e o computador começou a cortar em cima do design que alguém fez da moto, até cada detalhezinho da parte da engenharia da moto. É muito caro, eu não tenho como consumidor como bancar, porque se eu pedir a perícia eu tenho que bancar, ok? O que é inversão do ônus da prova? Senhor juiz, a relação é de consumo, eu sou o lado mais fraco, eu sei que eu tenho que provar isso que eu estou alegando, mas por ser mais fraco e a lei autorizar, determina a Honda que prove que o que eu disse não é verdade. A Honda pode fazer isso, eu não posso. Perceberam o que é inversão do ônus da prova? O ônus é meu, mas o juiz vai dizer não. Nesse caso, a outra parte vai provar o contrário do que está sendo alegado. Tá? É diferente de o réu ter o ônus de provar o que alegou, que é aquela situação lá da defesa de mérito indireta. Ficou claro? Então não confundir. Mesma coisa aqui no direito do trabalho. Eu tenho um empregador que não paga as minhas horas extras e não registra. Como é que eu provo para o juiz do trabalho que eu fazia hora extra e que o empregador não pagava? Posso trazer uma testemunha aqui para dizer, não, realmente eu vi ele saindo várias vezes mais tarde, mas não sei a hora. Quem é que vai ter que provar que ele não fazia hora extra? O empregador. Então isso é inversão. Aí, ó, o ônus da prova é positivo. Eu provo o que eu alego. Na inversão do ônus da prova, eu provo que o que a outra parte alegou não existe, ele é negativo, tá? É uma prova negativa. No ônus da prova normal, ela é positiva. Vamos terminar só esse daqui, a gente deixa aquele ali para outra aula. O código traz também no artigo 334, a gente já passou algumas vezes por isso aqui é interessante no nosso sistema. Não dependem de prova, não dependem de prova. Tem muita gente que gostaria de botar assim, os alunos do quinto semestre, né? Não dependem de prova. Deixa eu só... Pode baixar um pouquinho o volume? O cara não quer estudar, quer matar a aula, ainda fica gritando na porta da sala dos outros. Fatos notórios. O que são fatos notórios? Fatos de amplo conhecimento, conhecimento geral, né? O que é um fato notório? O governador do Distrito Federal foi preso, é um fato notório? Com certeza. Um deputado que, quando era prefeito, desviou o dinheiro de um açude, construiu uma ponte, não sei o quê, foi condenado pelo Supremo ontem à prestação de serviços alternativos e mais uma multa de R$35 mil. Isso é um fato notório? É? Se vocês não sabem, não é. Quase nenhum de vocês, eu também não sabia até hoje de manhã, porque quando eu acordo eu ligo o Bom Dia Brasil
e enquanto eu estou lá me arrumando eu fico vendo as notícias. Eu soube disso hoje de manhã, não é notório, tá? A observação importante aqui é a seguinte: o fato é notório com suficiência para dispensar a prova se ele for do conhecimento dos julgadores, ok? Ele tem que alcançar os julgadores. Esquece o Distrito Federal. O Distrito Federal é muito pequeno. Quando vocês forem pensar na complexidade do processo, pensem em São Paulo, pensem em Mato Grosso, pensem em estados ou muito grandes ou que, assim, a comunicação entre os municípios é mais difícil, tá? O que é notório no municípiozinho pequenininho, na divisa do estado, é notório para o desembargador na capital? Não é. Então, se você não produziu prova contando com a notoriedade do fato, depois você ganhou, a parte recorreu, bateu lá no TJ, não tem prova nos autos, o desembargador desconsidera isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A ideia do fato notório é essa aqui, ó. Avião da Air France caiu. Aquele lá que até hoje não acharam a caixa preta. Você vai pedir indenização, porque um parente seu estava lá, no avião. Você precisa provar que seu parente estava lá, porque isso não é notório, é? Não. O máximo pode se saísse a lista, mas eles não divulgam, com a questão de privacidade. Mas se essa lista saísse oficialmente, e a ANAC pegasse essa lista disponibilizada no site, seria notório, você nem isso ia precisar provar. Você juntaria a lista, ó, meu parente estava lá. Agora, você precisa provar que o avião caiu? Como é que eu vou provar que o avião caiu? Não precisa, porque o fato é notório. Todo mundo sabe que aquele voo do dia tal, saiu daqui, não chegou lá e tem fotos no mundo inteiro de pedaços desse avião flutuando no Atlântico, né? Então, essa é a ideia do fato notório, tá? Esses fatos mais assim, de conhecimento geral, eu não preciso provar. Os fatos confessados afirmados por uma parte, confessados pela outra, também não precisa de prova. Eu falei que aconteceu, o cara, é verdade, aconteceu, esquece a prova, o juiz não tem nem que perder tempo com isso. Mas não pode ser unilateral, tem que ser confessado. Não, afirmado por um e confessado pelo outro, tá? Os fatos em controvérsia, que a gente já falou também. O que é o fato em controvérsia? É aquele que eu alego, mas a parte que tem o ônus da impugnação especificada na contestação, ele não refuta aquele fato. Ele não cria controvérsia naquele fato, tá? É o fato em controvérsia. Reparem o seguinte, são situações diferentes, não são? Mas a consequência jurídica é a mesma. Mas isso não autoriza vocês a confundirem as situações, tá, gente? Você não pode dizer assim, ó, se o réu ficar revel, o autor não precisa provar porque os fatos são incontroversos. Vocês não podem nunca dizer que isso está certo. Apesar de ele não precisar provar, não é porque o fato é incontroverso, é porque o fato é presumido legalmente como verdadeiro, é uma outra figura jurídica, tá? Esse aqui a gente já estudou também, um dos exemplos é o da revelia do 319, né? Presunção legal de veracidade dos fatos. Existem outros pelo código, em outras situações, tá? A gente vai ver até aqui na próxima aula, na exibição de documento ou coisa, se eu falo que tem um documento que comprova a minha alegação, mas está em poder do réu, peço ao juiz que determine ao réu que entregue como meio de prova, se o réu não entregar ou não justificar, o juiz presume verdadeiro aquilo que eu aleguei. Mas é uma figura jurídica que, apesar de ter a mesma consequência jurídica dos outros, não podem ser confundidas, tá? Quando eu falo em fato em controvérsia, eu estou lá com aquele fato específico alegado na inicial e que não foi estabelecida uma controvérsia, ok? Por fim, apesar de não ser fato, eu botei aqui o direito federal pelo seguinte: é claro que o direito federal não depende de prova. Aliás, é raro você ter que provar direito, a gente prova fato, né?